Então, meus irmãos, aproveitem cada palavra, ouça, sinta, pois neste ambiente, nesta noite, estamos sendo abençoados por nosso Mestre Jesus. Com essas lições maravilhosas que deixaste para nós, através dos teus ensinamentos. Senhor, Mestre querido e amado, agradecemos por mais essa noite. Agradecemos por tudo, Senhor, e por todos. Que sejamos nós fortes para recebermos, Senhor, tua graça. E que assim seja. Boa noite a todos. Pessoal, tem muitas cadeiras aqui, ó. Pessoal que está... Sobrou cadeira aí? O pessoal que está de lado aí, ó, vai ficar aqui no torcicolo. Senta aqui, ó. Tem um cara ali, ó. Tem duas cadeiras aqui. Parece que parou. Hoje nós contaremos com uma palestra do nosso irmão Sérgio Júnior, lá de Birigui. Ele vai trazer para nós explicações quanto à atividade de cura nas casas espíritas. Ele vai dar, baseado no que consta da doutrina espírita sobre curas, eles, fazendo um trabalho efetivo na casa dele, eles publicaram um livro que ele vai explicar e ele vai detalhar sobre essas curas, sobre o que realizou e como realizou. Então hoje nós contamos com o nosso irmão Sérgio. Pessoal. Teste, tá bom, né? Tá ok. Depois eu vejo na outra sociedade. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa Bendita de Oração, Instituto de Estudos Espíritas Allan Kardec. Meu nome é Sérgio Scherz, eu sou da cidade de Birigui, interior de São Paulo, fica aí mais ou menos 140
onde nesta cidade, através da Casa Espírita Companheiros da Luz, há 10 anos nós realizamos cirurgias espirituais, tratamentos espirituais que favorecem aos pacientes que buscam a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. Nesta noite em especial, nós recentemente lançamos o livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que é um livro que vai trazer uma compilação de casos acompanhados nessa casa bendita de oração, através de um grupo de médicos que nos assessora ao trabalho e à tarefa. E diante hoje da palestra, nós vamos buscar falar um pouco deste trabalho, nós vamos buscar falar um pouco de Allan Kardec, de qual é a nossa responsabilidade como pacientes quando buscamos esse tipo de tratamento. Então, o livro, ele traz inicialmente, em seu aspecto principal, a oportunidade da junção entre medicina e espiritualidade. Nós temos aqui que é uma das autoras, a doutora Maria Fátima Ramos, que acompanhou esses casos lá em Birigui. De que forma? O paciente chegando a Birigui ali, trazendo seus exames, trazendo alguma queixa, por exemplo, um tumor que se apresentava. Então, Maria Fátima Ramos, como médica, ela pega esses exames iniciais, nós vamos submeter esse paciente a cirurgias espirituais e após o processo, 30 dias, ele refaz os exames. E doutora Fátima Ramos, como médica, ela vai observar o antes e o depois, trazendo com laudos e exames e demonstrando a intervenção dos espíritos e a proposta da doutrina como ciência, como oportunidade de aproximar médicos e profissionais da área da saúde, para que possam olhar a todos nós com um olhar ampliado além do corpo físico. Então, a primeira proposta do livro é justamente esta junção. A segunda proposta é uma proposta de estudo, onde toda a obra é baseada em nossa codificação em Allan Kardec. Então, por exemplo, nós pegamos todas as revistas espíritas a qual Allan Kardec publicou e buscamos tudo aquilo que a codificação nos traz como observação na mediunidade de cura. Então, por exemplo, um dos capítulos, nós vamos observar Allan Kardec acompanhando casos, por exemplo, de uma cura, de uma fratura exposta por magnetização espiritual. Então, essas observações nós fizemos questão de trazer inicialmente para que o leitor, desde o leigo ou até aquele mesmo que já entende a doutrina espírita, possa compreender o pensamento do codificador inicialmente, para depois adentrarmos a proposta da Casa Espírita Companheiros da Luz, demonstrando os casos antes e depois. E hoje, graças a Deus, esta semente, nós temos viajado aí em todo o Brasil. Eu vim de Minas a semana passada, essa semana estou aqui na região de Rio Preto e Mirassol, encerrando hoje esta semana, e a gente vê que a própria medicina, os médicos têm se aproximado, têm buscado através dessa proposta um olhar mais ampliado, além do corpo físico. Então isso nos traz uma responsabilidade e nos traz uma resposta muito positiva diante de tudo aquilo que nós estamos apresentando. O livro também vai ficar disponível a todos que queiram adquirir. O nosso irmão Júnior está ali fora. Ao final, eu estarei também autografando a obra para aqueles que quiserem adquirir. Outra questão também que nós recebemos, e foi um presente muito grande, o prefácio do livro é do médico, oncologista e cirurgião, Dr. Paulo César Frutuoso. Dr. Paulo César Frutuoso é grande estudioso da doutrina espírita, ele é do Rio de Janeiro, acompanhou durante toda a sua trajetória de vida casos também diante da medicina espiritual e nos presenteou com um prefácio. Então você que adquirir vai poder ver ali nesta obra o prefácio desse médico, desse autor que é também espírita, que participa da Associação Médico Espírita. Para iniciar a palestra, a gente vai falar hoje de curas espirituais. Falar de cura espiritual é falar de renovação, é falar de fé, é falar de confiança, é falar então de Jesus, porque muitos de nós conhecemos o Evangelho através das curas que Jesus proporcionou.
E chegamos também à doutrina através da dor, através da enfermidade, que é um processo de despertar que nós vamos buscar entender diante a toda a palestra. Mas, para iniciar, eu queria fazer uma pergunta a vocês, e aqueles que concordarem, por favor, levantem a mão. Quem aqui acredita que o nosso pensamento e que o nosso sentimento pode interferir na minha saúde física de forma positiva? Levanta a mão, por favor. Ótimo, maioria. Quem aqui acredita que o nosso pensamento e as nossas emoções podem interferir na nossa saúde física de forma negativa? Levanta a mão. Ótimo, que bom. Então, partindo por esse princípio, o que nós vamos identificar? Que nós somos os construtores de saúde ou de doença. Se acreditamos que o meu pensamento e o meu sentimento interferem de forma positiva e negativa no meu corpo, nós temos a responsabilidade diante de tudo aquilo que se apresenta e que vem como forma de despertar o nosso espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item a paciência, ele inicia nos dizendo que a dor ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Se nós observarmos esse texto, nos falando sobre as dores, sobre as enfermidades, quem são os eleitos? Todos nós, que aqui habitamos este planeta, que é um planeta ainda considerado de provas e expiações, onde a dor vem como mecanismo de evolução, a dor vem como mecanismo ainda de despertar ao nosso espírito tão necessitado. E foi feita uma pergunta a Emmanuel, através do livro Leis do Amor. Ô Sérgio, você me daria para desligar só as luzes aqui na frente, por favor? Obrigado. Fica melhor para a gente poder visualizar. Foi perguntado no livro Leis do Amor, através da psicografia de Chico Xavier, e Valdo Vieira também participou dessa obra. Foi feita uma pergunta a Emmanuel, se a nossa mente invigilante, se ela poderia instalar doenças no organismo. Foi a pergunta que eu fiz a vocês inicialmente. Olha que interessante a resposta de Emmanuel, e que reflexão que nós precisamos, a partir dela, trazer ao nosso espírito. Ele vai nos dizer que a mente ela é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olha só o poder mental que nós temos para a saúde ou para a doença. Somos nós que vamos direcionar o barco do nosso organismo. Eu vou ler novamente a resposta para que nós possamos sair hoje desta casa abençoada de oração com essas reflexões. A mente ela é mais poderosa para instalar doenças e desarmonia do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Interessante que Emmanuel não diz assim, uma ou outra. Ele nos diz de forma geral, todas. Então, através da minha mente, eu tenho uma capacidade curativa para os meus processos físicos e para os meus processos espirituais. Agora, falando um pouquinho sobre o aspecto da mediunidade de cura, aqui no livro Curas Espirituais, o que nós estamos abordando? As cirurgias espirituais, onde participam um médium de cura, que, através da sua mediunidade, ele trabalha com a junção de um médico espiritual já desencarnado que proporciona as cirurgias espirituais. E no livro dos médiuns, em 1861, nós vamos encontrar Allan Kardec nos falando sobre essa mediunidade. Allan Kardec vem nos dizer que a mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar pela simples imposição das mãos ou pela prece. Olha que interessante. Então, um médium que tem uma capacidade curadora, pela simples imposição das suas mãos, e aqui a gente pode nos reportar à casa espírita ao momento do passe. Ele pode aliviar ou até mesmo curar alguém que chega buscando auxílio. Então, no momento que nós estamos recebendo um passe, por exemplo, nessa casa abençoada, um médium de cura, com essa capacidade, ele pode, através do seu fluido, proporcionar alívio ou cura. Mas, Sérgio, o livro Curas Espirituais está abordando uma junção entre médium e espírito, ou seja, entre, aqui nós estamos falando do trabalho da cidade de Birigui,
Eu sou quem participa e atua nas cirurgias espirituais como médico espiritual, Dr. Ludwig. Então, faz-se esta junção entre médium e espírito. E na codificação, nós também encontramos, foi feita uma pergunta aos espíritos justamente sobre essa junção entre médium de cura e o espírito comunicante que desenvolve as atividades de cirurgias espirituais. E olha que pergunta interessante. Allan Kardec pergunta aos espíritos se agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, ou seja, um médium de cura, acreditasse na intervenção dos espíritos. Como é isso? Por exemplo, o Sérgio, ele é médium de cura. Se ele acredita que o espírito pode, através da sua intervenção, agir com maior eficácia, olha o que os espíritos vêm nos dizer. Faria coisas que consideraríeis milagres. Ou seja, o Sérgio ele já tem uma potência de força magnética. Se ele acredita na intervenção para a medicina tradicional, ela pode ser considerada até como milagre, porque ali não vai ocorrer uma resposta, uma identificação do que ocorreu. Avançando um pouquinho, nós vamos encontrar também na obra, nós temos o aspecto teórico de todo o estudo de Allan Kardec, nós temos os casos apresentando os pacientes antes e depois, e nós fizemos também um questionário, perguntas ao espírito amigo de Dr. Ludwig, para que a gente pudesse compreender de uma forma mais ampliada o que são as curas espirituais. E a primeira pergunta que nós fizemos ao espírito amigo foi justamente o título da obra. O que é cura espiritual? Porque quando nós falamos de cura física, se eu perguntar aqui a cada um de vocês, quando falamos sobre curas físicas, eu posso falar assim, eu não passei muito bem, eu tive uma intoxicação alimentar, eu caí, eu me machuquei, eu tomei uma medicação que agiu no meu corpo físico e me curou ou aliviou nesse caso. Mas aqui a pergunta é o que é uma cura espiritual? E Dr. Ludwig vai nos iniciar nos respondendo que uma cura espiritual é aquela que modifica não apenas os efeitos, mas as causas que estão na intimidade do nosso ser. Vamos falar um pouquinho de efeito e de causa para que a gente possa compreender. Por exemplo, que o Sérgio, ele tem gastrite. Então o Sérgio ele tem aquela azia, aquele mal-estar, e o Sérgio vai buscar um médico da terra. Quando eu chego no médico, o médico vai me observar pelo aspecto material, físico, que é o corpo físico que a ciência identifica hoje, apenas o corpo físico. O que o médico vai fazer? O médico vai me ofertar uma medicação que possa ali trazer ao meu corpo físico uma resposta positiva diante do tratamento. Mas os espíritos vêm nos dizer que tudo aquilo que está no nosso corpo, que se apresenta no nosso corpo físico, é um efeito, mas todo efeito ele tem uma causa. Todo efeito ele tem uma causa, e é nesta causa que a espiritualidade coloca os esforços para nos auxiliar, para nos amparar, para nos tratar. Então, por exemplo, se o Sérgio busca o médico, toma a medicação para gastrite, que é o efeito, enquanto ele não corrigir a causa da gastrite, que pode estar relacionada ao nervosismo, à correria desenfreada, ao estresse, o efeito vai continuar se apresentando. Eu trouxe uma imagem para que a gente possa compreender isso de uma forma mais ampliada. Olha que interessante a imagem. Lá está o Sérgio no barco, o barco está enchendo de água. O Sérgio está jogando a água para fora do barco, que é o tratamento, ou no caso, o efeito que está se apresentando. Qual que é a causa do barco? Os furos, olha só. Então, enquanto o Sérgio não corrigir os furos do barco, o efeito ele vai continuar se apresentando. Então, em todo o processo que eu busco na casa espírita, um processo de tratamento, um processo de alívio, ou até mesmo a cura do meu corpo físico, eu preciso trabalhar, mergulhar no meu íntimo para entender as causas que estão me fazendo adoecer, porque senão vai ser algo transitório. Eu recebo ali um alívio ou até mesmo a cura,
mas não trabalhando a causa, o efeito ele vai continuar se apresentando. E Dr. Ludwig vai nos dizer que, por nós estarmos ainda em um mundo de provas e expiações, as dores vêm como um processo de depuração, de despertar. Os Espíritos vêm nos dizer que o nosso planeta é considerado como um grande hospital. Eu pergunto a vocês, quem está no hospital é o quê? Doente. Então, todos nós, em menor ou maior grau, somos doentes da alma. E a reencarnação é a oportunidade para que hoje eu possa fazer diferente o que anteriormente eu não consegui. Então, todos os dias nós recebemos um presente, que é aquele dia bendito onde eu posso reescrever a minha história, trabalhar de forma positiva aquilo que negativamente ainda está interferindo na minha saúde ou na minha doença. Outra coisa que nós perguntamos ao Espírito amigo de Dr. Ludwig é como ocorrem as doenças no corpo físico. Nunca se ouviu falar tanto de câncer, de depressão, de ansiedade, de pânico, de transtornos mentais que acabam por trazer todo um processo de desequilíbrio no corpo físico. Nós estamos vivendo um momento como esse e os Espíritos nos explicam o porquê. Porque nós estamos vivendo um momento de transição. O que é uma transição? A gente ouve isso no meio espírita, a transição planetária. O que é uma transição? Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações, um planeta de segunda categoria, e adentrando ao que nós chamamos de um mundo de regeneração, terceira categoria. Mas o que nós precisamos compreender? Que não é o planeta que vai mudar, nada vai mudar, mas as consciências que o habitam é que vão se elevar. Então a pressa, ela é nossa, a oportunidade, ela é nossa para esse processo de despertar. E os Espíritos vêm nos dizer que nós estamos vivendo um momento de aceleração planetária. Podem perceber que parece que o ano começa, de repente o ano já está na metade, de repente o ano termina, nós já estamos no mês 7. Daqui a pouco mês 8, como Natal, Ano Novo, já foi o ano de 2022. Por quê? Porque essa aceleração que está ocorrendo, tudo aquilo que não está cicatrizado no nosso íntimo, está sendo trazido à tona para o nosso enfrentamento. Então a gente vem observando um crescimento desses transtornos e que os Espíritos nos dizem que ainda está no início esses transtornos, que ainda a questão ainda vai se agravar mais e graças a Deus que nós temos essa doutrina bendita, graças a Deus que nós temos uma instituição como essa, que pode nos acolher e que pode nos trazer informações seguras, baseadas na codificação, que favoreçam o entendimento da dor, o entendimento do processo de despertar. E quando perguntamos ao Espírito como ocorrem as doenças, ele vai iniciar nos dizendo algo que nós precisamos refletir. Ele vai nos dizer que o nosso corpo físico, ele é a extensão viva de tudo aquilo que eu sinto e de tudo aquilo que eu penso. Olha como isso é delicado. Se o nosso corpo físico é uma extensão daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, eu deixo uma reflexão nesta noite a todos nós. Como que nós estamos nos tratando? Entendendo que o meu corpo reflete o que está na minha consciência. Então o Sérgio, ele não precisa ser médium ou vidente para que ele se observe e se veja no futuro, saudável ou doente. Basta que eu verifique hoje como eu estou me tratando, eu já terei uma projeção minha futura. Eu não preciso ser médium vidente. Por isso que tem uma frase no meio espírita, todo mundo já ouviu: o plantio ele é livre, mas a colheita obrigatória. Ou seja, tudo que eu estou hoje aqui plantando, e estou dizendo isso nas questões emocionais, eu vou colher no futuro de forma positiva ou negativa. E nós temos uma outra frase que é atribuída a um filósofo romano que todos também conhecem e que acredito ser a chave da nossa saúde ou da nossa doença: uma mente sã, um corpo
Então, olha só, todo mundo conhece. Então, o que é isso? Se o Sérgio tem uma mente sã, automaticamente o corpo ele será são. Mas se o Sérgio tem uma mente em desequilíbrio, enferma, automaticamente o nosso corpo também responderá nessa mesma proporção. E aqui eu fiz questão de trazer a imagem para que a gente possa entender um pouquinho do processo das cirurgias espirituais. Porque o nome ele já traz a nomenclatura, uma cirurgia espiritual. Se é espiritual, ela não acontece na dimensão física. Ela acontece em uma outra dimensão que os olhos físicos não captam e que a ciência ainda não identifica como um corpo espiritual. Ali na imagem nós temos o nosso corpo físico ao lado direito, nós temos o nosso perispírito, que é o que liga o espírito ao corpo e que liga o corpo ao espírito. E nós temos o nosso espírito como essência. O que os espíritos nos explicam? Que as doenças, ela tem as suas origens e as suas causas nesse corpo perispiritual. E Allan Kardec vem nos falar sobre isso na Gênese. Allan Kardec vem nos dizer que o nosso corpo perispiritual, este corpo energético, ele está em contato molecular com o nosso corpo físico e que ele diariamente ele vai fotografando tudo aquilo que o Sérgio pensa, tudo aquilo que o Sérgio emana, todas as emoções que são atribuídas diariamente. Então, às vezes eu estou em casa no meu quarto, eu posso dizer assim: eu estou pensando aqui negativo ou algo ruim, ninguém viu, ninguém percebeu. Registrou. Registrou no corpo perispiritual. Quando a doença chega no corpo físico, há muito tempo essa estrutura energética adoeceu. E no livro A Face Oculta da Medicina, Dr. Paulo César Frutuoso, no capítulo onde ele trata sobre o câncer pela ótica espiritual, ele vai nos dizer que o nosso corpo físico, para que a gente possa compreender melhor, ele funciona como um aspirador das impurezas e da construção mental que nós fazemos. Ele até atribui o nome do corpo físico como um mata-borrão do espírito. Ou seja, tudo aquilo que é construído diariamente, hora ou outra, o corpo físico vai atribuir. Por isso que hoje a ciência, é difícil ainda para a gente compreender, por que uma criança nasceu e já nasce com síndromes, com doenças autoimunes, com processos tumorais. Porque a doença não é de hoje, ela está trazendo em sua história espiritual, em suas marcas anteriores, toda a ação que ela realizou. Porque hoje o Sérgio está como Sérgio. O Sérgio não é, ele está como Sérgio. O Sérgio pode estar doente, mas não é doente. Então eu tenho uma constituição, uma história anterior, e que essa história anterior acaba por atribuir hoje a minha saúde ou a minha doença. E uma das perguntas, tem muitas pessoas que perguntam justamente por essa história, por exemplo, que eu e o Júnior chegamos lá em Birigui, na Casa Espírita Companhia da Luz, os dois, por exemplo, com uma doença cardíaca. O Júnior recebe a cura e o Sérgio não. Por quê? Se nós estamos buscando com a mesma vontade, a mesma fé. E aí tem uma palavrinha que eu não gosto de utilizar muito, que é o merecimento. Todos nós somos merecedores porque nós somos filhos de Deus. Mas nós precisamos compreender que nós temos uma história espiritual anterior. Na história espiritual do Júnior, ele hoje pode receber esse alívio ou até mesmo essa cura. Na história espiritual do Sérgio, não. Porque o que os Espíritos vêm nos dizer que para aqueles que passam por um momento de enfermidade é difícil compreender isso. Os Espíritos vêm nos dizer que a doença normalmente é a cura do paciente. A doença, ela é a cura do paciente. Por quê? Às vezes o Sérgio está trilhando um caminho tortuoso e a doença, a dor, ela vem como um processo de reorientação. Todos os casos que estão no livro, todos os depoimentos das pessoas que passaram por um processo das cirurgias espirituais na Casa Espírita Companheiros da Luz em Birigui, hoje relatam
e visualizam a sua vida de uma forma ampliada. Todas. E eu vou transmitir ao final um depoimento de uma dessas pessoas que está no livro, que passou pela intervenção e que hoje relata o seu caso. Então, a dor, a doença, ela vem como esse processo de reorientação, de reorganização interior. No livro Consolador, nós vamos encontrar uma terminologia falando sobre saúde e doença. Se nós buscarmos na Organização Mundial de Saúde, nós vamos encontrar que saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico, mental e social. E que doença é a falta ou a perturbação da saúde. Se nós observarmos pela OMS, nós já vamos identificar inicialmente que nós não somos seres saudáveis. Porque o texto vem nos dizer que saúde é um estado de completo bem-estar. Quem de nós, vamos tirar por nós que estamos aqui, pode hoje dizer que nós temos um estado de completo bem-estar? Eu não tenho. Nós vivemos diariamente em oscilações, ora alegres, ora tristes, ora apáticos, ora depressivos, ora eufóricos, e que essas oscilações, elas acabam por interferir diretamente na minha saúde, na minha doença. Já os Espíritos, e nós encontramos aqui no livro Consolador, Emmanuel vai nos dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma, ou seja, a saúde que os Espíritos observam é a perfeita harmonia da alma entre esses corpos. Não adianta o Sérgio buscar apenas o cuidado do corpo físico, esquecendo-se dos cuidados espirituais. Não adianta o Sérgio buscar só os cuidados espirituais, esquecendo dos cuidados físicos. Essa balança ela precisa estar equilibrada para que nós tenhamos um processo de saúde integral. Essa é a proposta dos Espíritos, que através da transformação, que através da nossa renovação, nós possamos receber desse medicamento espiritual e atribuir ao nosso corpo os processos de saúde, para que saiamos de todo esse emaranhado enfermo que se apresenta e que nada mais é do que um processo de despertar. No livro, eu fiz questão de trazer, logo na hora que vocês abrem o livro, uma frase, aqui na orelha do livro, uma frase que o Dr. Ludwig sempre fala nos seus trabalhos, que o Espiritismo ele não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Ou seja, tudo que a Casa Espírita nos oferece são como sementes que são lançadas a nós e que nós precisamos adubar essas sementes para que elas possam então dar bons frutos. Para que a gente saia dessa questão de colocar a responsabilidade nos Espíritos e na Casa Espírita. Para que a gente entenda realmente o processo e a nossa responsabilidade diante a saúde e diante a doença. Nós vamos encontrar também, falando sobre esse aspecto de efeito e causa, Platão, nos falando a sua época, olha só, uma visão mais ampliada. Olha que interessante que ele vem nos dizer que se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma e porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Ou seja, se eu trato o corpo sem tratar o espírito, a balança ela vai ficar aí em desequilíbrio. Se eu trato o espírito sem o corpo, também ficará em desequilíbrio. E a proposta dos espíritos é essa junção entre médicos, entre espíritos, para que o médico possa entender que o Sérgio não é apenas um amontoado de células, de tecidos, de órgãos e de sistemas que dão essa construção anatômica. Ele tem corpos mais sutis e esses corpos mais sutis são moldados através do meu pensamento e do meu sentimento. Outro texto interessante para que a gente possa refletir, nós vamos encontrar lá no livro Pão Nosso. Quem ainda não leu, leia, esse livro é maravilhoso. Tem uma mensagem nesse livro, que o título da mensagem é Socorre a Ti Mesmo. E só essa primeira frase que nós vamos ler já daria para a gente conversar a palestra toda.
ele vai nos dizer que teus órgãos são vivos e educáveis. Se os meus órgãos são vivos e educáveis, quem que educa? Quem? Nós educamos. Então, olha a responsabilidade que nós temos diante dos nossos processos de saúde e doença. Hoje nós já temos pesquisadores, médicos, e eu não estou falando aqui de doutrina espírita. Nós temos, por exemplo, a cardiologia hoje, entendendo que processos de estresse acabam por interferir de forma negativa no nosso coração. E gratidão acaba por interferir de forma positiva. Nós temos um médico indiano, radicado nos Estados Unidos, Dr. Deepak Chopra. Eu acredito que aqui muitos já devam ter ouvido ou lido livros. Ele trata de corpo e mente, mas não é espírita. Em um dos seus artigos, Dr. Deepak Chopra vai nos dizer que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. E ele continua o artigo dizendo que as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Olha como isso é fantástico. Se as células do Sérgio bisbilhotam o meu pensamento e se modificam através dele, eu tenho capacidades hoje de indicar através da minha energia mental para que uma célula que está se multiplicando de forma desordenada, ela possa se tornar sadia. Nós temos essas capacidades. Por isso que Jesus vem nos pedir: brilha a vossa luz, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Nós temos capacidades interiores que precisamos trabalhá-las ao nosso favor. E o texto vai continuar nos dizendo algo que nós falamos lá no início, lá naquela imagem do barco. Olha o que o texto nos diz: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida transitória. Então, enquanto o Sérgio não comandar o barco do organismo dele para o bem, os remédios vão ser apenas medidas transitórias. E aqui nós não estamos dizendo de nenhuma forma para que as pessoas deixem o tratamento médico tradicional. Até porque todo tratamento espiritual, seja cirurgia espiritual, passe magnético, água fluidificada, fluidoterapia, eles são complementos da medicina tradicional. Allan Kardec vai nos falar sobre isso em 1866, nos dizendo que a medicina espiritual ela não veio para suplantar os médicos, ela veio para uma junção, para dar as mãos. Quantos pacientes que eu recebo em Piriguí que estão passando por processos gravíssimos de depressão e que buscando tratamento espiritual melhoram e chegam e falam: Sérgio, eu vou deixar o remédio, eu estou bem. Eu digo: de jeito nenhum. Você vai marcar uma nova consulta e é o profissional da saúde quem vai indicar se você vai deixar ou não. Não cabe a nós, ao espiritismo, aos médiuns, ditar o que o médico da Terra atribuiu, porque é um trabalho em junção. Médico da Terra tratando o corpo e a espiritualidade tratando aquela imagem do perispírito, aquela dimensão energética espiritual. Então, qual que seria o objetivo das cirurgias espirituais, desse alívio, das curas que são proporcionadas? O despertar de cada um. Apenas o despertar. Por isso que nas leituras, no Evangelho, nas Escrituras, todos aqueles que Jesus aliviou, todos aqueles que Jesus curou, ele não dizia assim às pessoas: fui eu que te curei. O que Jesus dizia? Tua fé te curou, a tua fé te salvou. O que é fé? Fé é vontade, mas uma vontade tamanha que modifique as moléculas e as minhas células a ponto de que ocorram modificações no campo físico. Nós temos essas capacidades. E Jesus, como médico das almas, o Cristo Consolador, todas as curas que Jesus fazia não era observando a cura do corpo. Ele não queria curar o corpo. A sua visualização era além
da resposta material. O que ele dizia também quando ele falava que o processo da fé o salvou? Ele dizia: vá e não peques mais para que não te suceda o pior. Ou seja, Sérgio, eu estou lhe auxiliando, aliviando, curando. Vai, mas modifica as causas que o fizeram adoecer para que a dor não lhe visite novamente, lhe proporcionando reflexões. Os Espíritos vão nos dizer que quanto maior a dor, maior é o convite a profundas reflexões. Quanto mais dói, maior é o convite, para que a gente possa compreender qual é o propósito, qual é a mensagem que aquela enfermidade está buscando trazer ao nosso espírito, ainda como enfermo. E perguntamos também no livro qual que seria então a importância das cirurgias espirituais. Porque, Sérgio, a gente está falando que a gente precisa se reformular, que a gente precisa se transformar. Qual que seria então a importância das cirurgias espirituais? E o Dr. Ludwig vai nos dizer que as cirurgias vão funcionar como sementes que são lançadas a todos que é cristão. Nesse momento que nós estamos aqui conversando, a espiritualidade está atuando e nos auxiliando. Os espíritos aqui estão trabalhando as nossas necessidades. O Sérgio não está falando, buscando ensinar ninguém. O Sérgio está falando para o seu espírito enfermo, para as minhas necessidades. Então o Dr. Ludwig vem nos falar. E ele já foi questionado sobre esse processo. Por que não indicar apenas o Evangelho? Por que não indicar apenas a proposta renovadora da doutrina espírita? E ele vem nos trazer um exemplo que eu acho bárbaro, fantástico, para que a gente possa compreender. Por exemplo, que o Sérgio chega agora em uma praia, e nessa praia eu encontro o Ricardo se afogando nessa praia. O que eu vou fazer? Eu vou salvar o Ricardo ou eu vou ensinar ele a nadar? Salvar. Claro que eu vou salvar ele inicialmente, para depois eu fazer um convite. Ricardo, você quer aprender a nadar? Da mesma forma, é aquele que chega hoje e entra nesta casa e busca o Sérgio e diz assim: Sérgio, eu estou passando por um processo de metástase, de câncer, eu queria um tratamento. Será que o Sérgio vai falar assim: não, você precisa se renovar, que não tem tratamento? Não, o Sérgio vai acolher, vai indicar, vai passar nos passos magnéticos e vai fazer um convite a essa pessoa. A casa tem palestra pública, a casa tem estudos, para que essa compreensão se dê, porque a doutrina espírita ela não é proselitista. Nós não estamos aqui para convencer a ninguém a ficar. Até aqueles que vão averiguar, a maioria dos casos não são espíritas. São pessoas de outras religiões que, não encontrando uma resposta na medicina tradicional, buscam na espiritualidade uma resposta além do corpo físico. E quantos casos belíssimos nós não visualizamos de cirurgias espirituais presenciais ou à distância que apresentam aí uma resposta muito positiva. Nós estamos aqui com uma querida irmã, que era o José Bonifácio, a Fátima, que recebeu, graças a Deus, já N benefícios, né, Fátima? Diante dos processos que se apresentou. Processo de carote, da tireoide, a distância. O que é isso? Fé, vontade. Depois, ao final, eu vou explicar a vocês, aqueles que queiram procurar e solicitar o atendimento das cirurgias espirituais. E Dr. Ludwig vai nos dizer que, embora no corpo físico se apresentem essas modificações, como, por exemplo, desmaterialização de tumores, desintegração de nódulos, cicatrizes, marcas internas, a necessidade é o despertar das consciências. A cirurgia espiritual que nós desenvolvemos em Birigui, ela não pratica com cortes, com incisões. O processo é todo fluídico. Mas, devido a essa movimentação fluídica, apresentam-se cicatrizes no corpo. Pessoas que chegam no médico com um tumor, de repente faz um exame e não tem mais. São esses casos que nós apresentamos hoje no livro, que são acompanhados por grupo de médicos. Eu trouxe alguns para vocês observarem, algo muito interessante. Nós temos aqui essa primeira imagem, que foi até em José Bonifácio. Essa primeira imagem, vocês percebem aqui uma cicatriz. Essa cicatriz ela não existia antes da cirurgia espiritual. Então, devido à necessidade, aquele movimento de fé, até para despertar o próprio paciente no processo, se apresenta no corpo. Olha que interessante. Cicatriz, aqui na imagem ao meio, o que nós temos? Na vestimenta do paciente se projetam
marcas de sangue. O paciente deita, de repente se levanta e fala, não, está me cortando o meu físico, e não há processo de cortes. Porque dependendo da necessidade e a sensibilidade daquele que está buscando a cirurgia espiritual, ela sente. Como nos processos de cirurgia presencial e à distância, as pessoas me ligam e falam depois do processo, Sérgio, eu não consigo me levantar da cama, parece que eu estou cirurgiado. Sérgio, eu estou sangrando. Sérgio, eu estou sentindo um mal-estar, como se eu estivesse ali internado no hospital, porque o processo é real. O que nós falamos anteriormente? Que os espíritos vão tratar daquela estrutura perispiritual, mas que aquela estrutura perispiritual, como Allan Kardec nos diz, ela está ligada ao meu corpo físico de forma molecular. Então vai atribuir ao corpo as modificações que os espíritos realizaram. Nessa última imagem, essa imagem é interessantíssima. Nós temos ali duas cicatrizes que vocês estão observando. Abaixo, isso aqui é um marca-passo que o paciente tem. Já acima, essa cicatriz maior, ela se apresentou após a cirurgia espiritual presencial. Ele estava com um processo grave na cardiologia, 30% apenas de funcionamento do seu coração, buscou a cirurgia espiritual e após a cirurgia se apresenta. Eu mandei essa imagem já para amigos médicos e eles nos dizem até conta os pontos que tem no processo, devido a essa movimentação fluídica, essa movimentação de fé. O que é interessante? E por isso que é uma proposta de junção. O médico, o cardiologista dele, quando ele chegou para ser consultado, queria saber quem fez a cirurgia, por que fez a cirurgia se ele não autorizou. Queria ir na casa espírita para verificar o processo, a gente cortava ou não, porque se apresentou e a cicatriz ela não saiu, ela está até hoje. Como agora há pouco tempo na cirurgia espiritual à distância, nós temos uma cidade pertinho de Birigui, chama-se Brejo Alegre. E esta cidade, uma senhora pediu o tratamento à distância com um tumor no estômago. Fez o tratamento, quando volta no médico, o tumor havia sido desmaterializado e ficou ali uma cicatriz como essa, somente a cicatriz interna. Isso a gente tem em laudos, em exames, isso tudo documentado. Olha a proposta que interessante. Quando os médicos veem isso, gera a curiosidade, gera o interesse, como vem acontecendo e como vem se apresentando na cidade de Birigui. Então, o que a gente acredita? Que a medicina do futuro, ela é a combinação de conhecimento científico e conhecimento espiritual. Hoje eu já recebo pacientes em Birigui que vão à casa espírita indicado pelos médicos. Sérgio, eu estou aqui porque o médico fulano de tal pediu que, além do tratamento físico, eu atribuísse a espiritualidade, eu fizesse o tratamento em paralelo. Olha que importante. Então acreditamos que pouco a pouco essa consciência ela vai se alargando, ela vai se apresentando a ponto de que essa união se dê e os médicos, eu acredito que no futuro não muito distante, quando adentrarmos ao consultório, eles vão nos observar, não só como corpo, mas também com todas essas estruturas mais sutis. E já partindo para o encerramento, para a gente poder passar o depoimento, Allan Kardec, no Evangelho, ele vai nos falar sobre o nosso momento atual, sobre as nossas necessidades, sobre ainda espíritos enfermos que somos e que trazemos a necessidade ainda do processo de dor. Infelizmente, ainda necessitamos, porque novamente a dor vai nos proporcionar esse processo de reorientação. Olha que interessante. No vosso mundo precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Infelizmente, nós precisamos ainda da doença para apreciar a saúde. Nós chegaremos lá, porque o Cristo nos diz: eu venci o mundo, e nós também podemos. Nós também podemos, e essa doutrina bendita nos traz as observações seguras diante de tudo aquilo que se apresenta como renovação ao nosso espírito. E para encerrar, para a gente passar o depoimento, aqui está a nossa Casa Espírita Companheiros da Luz, na cidade de Birigui, o nosso site companheirosdaluz.com.br, para aqueles que necessitarem solicitar cirurgia espiritual presencial ou à distância, é só entrar no site e lá vai ter um item, um botãozinho agendar atendimento.
Então vocês clicam no item agendar atendimento e pode solicitar esse atendimento que acontece em todo primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês, tratamento de forma presencial e à distância. Eu também coloquei aqui o meu YouTube, que semanalmente eu desenvolvo estudos sobre as curas espirituais, estudando o livro, estudando a obra e também estudando medicina espiritual. Então, de segunda-feira, às 21 horas, eu desenvolvo esse programa das curas espirituais e de terça-feira, às 22 horas, eu também desenvolvo estudando outras temáticas que envolvem saúde espiritual. Então, para aqueles que quiserem se inscrever lá no meu YouTube, nas nossas redes sociais, eu estou sempre postando esses estudos para que todos possam acompanhar e possam também participar de todo esse processo de despertar. Nós estaremos aqui, ao final, autografando a obra para aqueles que quiserem adquirir. O valor da obra é R$50 e toda a renda ela é destinada à nossa Casa Espírita Companheiros da Luz em Birigui, para a manutenção da mesma. Então, acabando a palestrinha, o Júnior está ali vendendo os livros, e aqueles que quiserem conversar um pouco, o autógrafo, eu estarei também à mesa para que todos possam conhecer um pouco mais da proposta do trabalho, da proposta desenvolvida lá em Birigui. Então, eu vou transmitir agora um depoimento. Esse depoimento é de uma irmã aqui de São José do Rio Preto, muito querida, uma amiga que, com a vontade muito grande de ser mãe, mas por uma doença não conseguia, através da intervenção, através da cirurgia espiritual, conseguiu engravidar, e ela conta um pouquinho desse processo. Então, pedir a vocês que possam ter atenção diante da história que ela vai contar, para que a gente possa se emocionar aí com a nossa querida amiga. Vamos lá. Em junho de 2012. Mas antes de me casar, eu já vivia com o meu marido há mais de 3 anos. E embora não usasse nenhum tipo de método contraceptivo, eu não engravidava. E meses antes de me casar, eu descobri que eu tinha endometriose profunda grau 4. Tinha também comprometimentos com miomas, leomiomas, comprometendo os ligamentos uterostáticos. Além disso, também o útero comprometido. A soma disso tudo, segundo os médicos, era que seria muito difícil eu engravidar. E, de fato, nada acontecia. O médico pediu para que eu fizesse uma cirurgia. Foram 3 médicos me operando. Um deles veio de São Paulo, especialista em endometriose, para fazer essa cirurgia. Foram 5 horas de operação. E eu me lembro que na sala de espera, o meu marido e a minha mãe estavam apavorados, porque eu tinha entrado na sala de cirurgia e nada acontecia. Antes de fazer a cirurgia, eu fiz uma cirurgia espiritual. Eu tinha feito um exame de histerosalpingografia, que é para visualizar como está a sua trompa, e a minha trompa direita estava comprometida. Então, antes de fazer a cirurgia, eu tive que assinar um termo, tendo ciência de que talvez ele teria que retirar a minha trompa direita e também o meu útero. Iria depender de como estava a situação quando ele fosse ver dentro de mim. Eu fiz uma laparoscopia, mas os focos de doença eram tão grandes que precisou fazer um corte para poder tirar os focos da doença. Só que, para minha surpresa, depois que eu saí da cirurgia, o médico me deu os parabéns, porque não precisou retirar nada. Todo o meu aparelho reprodutor foi mantido, tanto a trompa direita quanto a esquerda, quanto os meus ovários. Então, eu fiquei muito feliz, porque era a minha chance de ser mãe. Ele me deu 6 meses para cicatrização de toda a cirurgia e mais 6 meses para engravidar. Ele me disse que eu tinha que correr muito tempo por conta da minha idade, né? E
precisava engravidar dentro desses 6 meses, senão eu teria que fazer uma inseminação artificial. Então, foi uma tentativa, uma corrida para tentar ser mãe logo, mas nada aconteceu. Passaram-se 6 anos. 6 anos depois da cirurgia, e eu não consegui engravidar. Foi então que eu comecei a trabalhar numa associação de divulgação da doutrina espírita, e como profissional eu fui fazer uma matéria a respeito das cirurgias espirituais junto ao Dr. Fritz e ao Dr. Ludwig. E eu fui só para trabalhar. Mas eu entrei dentro da sala de cirurgia para poder gravar e também observar o que estava acontecendo. E naquele momento eu senti vontade. Eu pedi se eu poderia passar por aquela cirurgia. E eles me colocaram, deitaram na maca, e o Dr. Ludwig se aproximou de mim e me perguntou simplesmente o que eu estava buscando ali. Eu disse para ele a cura, só isso. Ele não me conhecia, não sabia de nada do que eu estava falando. E ele imediatamente, quando eu disse para ele que eu queria a cura, ele colocou a mão no meu ventre e fez movimentos como se estivesse me operando. Isso foi em 31 de janeiro de 2018. No dia 4 de fevereiro de 2018 eu estava grávida. Eu ainda não sabia. Achei que estava sentindo cólicas, estava sentindo dores por conta da menstruação, mas eu já estava grávida. No dia 22 de fevereiro eu descobri. Mas eu não podia ficar sem menstruar, porque eu queria engravidar, mas se eu menstruasse significava a doença, porque a endometriose não tem cura. Então eu tinha medo. E naquele ano eu disse que se eu não engravidasse, eu iria parar de menstruar e desistir. Mas eu acho que tem um fator muito importante, que é acreditar na fé. O fato de eu estar ali com todo o meu coração, com toda a minha vontade de querer ser mãe, ajudou muito, porque eu sempre tive vontade de ser mãe, e quem me conhece sabe disso. Eu descrevia o meu filho. Eu falava suas características físicas, eu escrevia a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, os cachos que ele teria iguais aos meus. E quando o meu filho nasceu e aquilo se concretizou, e que eu vi nele tudo aquilo que eu tinha enxergado antes, era quase que inacreditável saber que hoje o alvo estava comigo. E até hoje eu agradeço muito a essa cirurgia, a todo o trabalho que foi feito em volta da espiritualidade, da minha fé, tudo isso junto me tornou mãe. Eu sabia que eu ia ser mãe. Eu não tinha noção de que forma Deus ia me fazer mãe. De um jeito ou de outro. O relato da Luciana, né? Um relato emocionante, ela é aqui de São José do Rio Preto, e depoimentos como esse da Luciana também estão na obra, por escrito. Outras pessoas passaram pelo procedimento das cirurgias espirituais. O livro também é interativo, ele tem que você aponta o celular e ele direciona aos depoimentos também, para aqueles que quiserem, para aqueles que forem adquirir. Lembrando que ao final da palestra eu estarei autografando a obra. Quero agradecer a essa instituição, a Kardec, ao Sérgio, a todos os trabalhadores e a vocês que
que nessa noite abençoada estiveram conosco prestigiando e buscando, através do conhecimento, o despertar da consciência. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Muita paz. Lembrando a todos que a palestra está gravada em CD, só o áudio, né? E se alguém quiser cópia, encomenda comigo agora e pega semana que vem. Tem um número aí na mensagem. Você. Número 13. Número 30. Número 33. Número 1. Chegou primeiro aqui. Fui eu. Eu não quero. Não, número 1. Ah, foi eu, certo? Chegou? Ó, certo. Tem palestra aqui. Opa. Médium ali no meio. Tem mais médium fascista aí? Médium fascista. Tem mais nenhum sentado, escondido? Deus está vendo, hein?
as coisas do Espírito, as coisas da vida, as coisas do Evangelho. Como nosso irmão disse, e nós citamos já muitas vezes, pela informação também da espiritualidade amiga, enquanto ele discorria, espíritos amigos estiveram presentes em cada um de nós, cuidando das nossas necessidades. Não é fator aleatório. A misericórdia do Pai está presente sempre, em todos os locais. Onde houver pessoas necessitadas, amigos espirituais estão presentes. Vamos agradecer então mais uma vez a bênção do momento, a grande oportunidade que este grupo de pessoas teve nesta noite, nesta casa. Muitos foram chamados, nós atendemos o pedido, o chamado, e viemos. Então, Senhor Jesus, ao final do culto, estamos ministrando um recurso a mais para todos nós presentes, que é uma transfusão energética. Quando os médiuns elevam suas mãos para se doarem a favor de todos nós, das suas mãos saem energias psicofísicas e qualificadas, manipuladas por esta espiritualidade amiga, é canalizada para cada um presente. Cada necessidade está sendo atendida. Auxiliemos mentalmente na recepção deste energia. Recebemos pelos nossos corpos sutis, esparge-se por todos os corpos e finalmente irradia para o corpo físico, onde nós sentimos as sensações, as dores. Por isso, nós agradecemos ao Senhor Jesus. Nós pedimos ainda, Senhor, pelo nosso lar. Cada um de nós aqui, imagine o seu lar, facilitando, coloque-se na frente da sua casa, olhando para ela. E neste momento, um foco de luz branco cristalino abarca toda a psicosfera do nosso lar, interna e externamente, propiciando uma limpeza, uma asepsia de todas as energias deletérias e negativas, retirando, asepsiando, limpando, clareando a psicosfera da nossa casa, do nosso lar. Retirando possíveis presenças de irmãos outros que podem ter chegado e ali permanecido, encaminhando-os ao local devido para cada atendimento. Por isso, nós te agradecemos
derramais estas bênçãos. Rogamos, Senhor, pelas águas que trouxemos do nosso lar para serem magnetizadas, transformando-se em remédio, medicamento útil para nós durante a semana toda. Um gole por dia, um copinho por dia, para nos auxiliar em nosso reequilíbrio energético. A água que vamos tomar à saída do culto, lá também estará colocado o medicamento que cada um de nós necessita. Pegaremos o nosso copo. Não haverá troca. Cada um terá o seu copo destinado com a sua necessidade. Os médicos podem abaixar suas mãos. Nós continuaremos a irradiar. E agora convidamos a todos a irradiar, a auxiliarem alguém. Todos nós conhecemos uma pessoa ou muitas pessoas necessitadas e queremos auxiliar. Tragamos essas pessoas em nossa mente, estejam elas onde estiverem, sejam elas quantas forem, mentalmente, roguemos ao Senhor, mestre amigo, eu recebi a minha parte, eu recebi o meu quinhão, mas gostaria muito agora de auxiliar estas pessoas que tenho em mente. Que ela receba neste momento também o que eu recebi, na mesma quantidade, na mesma qualidade. Dê a elas, Senhor, o que o Senhor me deu. E por elas eu te agradeço. Ampliemos a nossa consciência. Vamos buscar a nossa terra no seu todo, com todos os irmãos em humanidade.